Vamos imaginar a seguinte cena, tipo, existe uma instituição corporativa gigantesca, com raízes super profundas fincadas lá no interior de São Paulo. Centenária, né? Exato. 104 anos de história. É assim, mais de um século tecendo literalmente a identidade de roupas íntimas e esportivas do nosso país inteiro. Uma marca que está na gaveta de todo mundo. Com certeza. E aí, de repente, essa mesma gigante, a Lupo, arruma as malas das máquinas mais modernas dela, assina um cheque de dezenas de milhões de reais e, pá, cruza a fronteira para montar uma mega fábrica novinha no país vizinho. É uma virada de chave brutal. Muito. E é com essa energia lá no alto que a gente dá as boas-vindas a todo mundo ao Paraguai Explorer. É um prazer enorme estar aqui para mais uma exploração. O nosso objetivo na jornada de hoje é desvendar por que a Lupo tomou essa decisão. Será que foi um abandono das raízes? Pois é. Ou será que tem um xadrez econômico muito mais complexo acontecendo nos bastidores? É isso que a gente vai descobrir. E bom, essa é sem dúvida a peça central do quebra-cabeça que a gente vai montar hoje. E a resposta passa bem longe dessa ideia de um abandono. Na verdade, é uma verdadeira aula de sobrevivência corporativa. A estratégia por trás desse movimento carrega umas nuances muito ricas sobre como a manufatura sul-americana está precisando, se reinventar totalmente para não ser engolida pelo mercado global. Faz todo sentido. E para quem acompanha a gente e sempre gosta de saber a origem dos nossos dados, né? A exploração de hoje tem embasada num volume super robusto de documentos. Cruzamos relatórios industriais recentes, dados oficiais do Ministério de Indústria e Comércio do Paraguai, o MIC, e análises de mercado super detalhadas que saíram do forno agora, atualizadas até março de 2026. Informação tática e cirúrgica. Exatamente. E mergulhando nesses dados, fica claro que, para entender a viagem internacional dessas meias, não basta só olhar para a vitrine. Nem de longe. A gente precisa abrir a planilha de custos, olhar para a malha tributária e, surpreendentemente, para a conta de luz. Nossa, e o que salta aos olhos logo na primeira página desses relatórios é a motivação mecânica da coisa, sabe? O grande porquê. O gatilho de tudo. Isso. Porque pensa bem, quando uma empresa centenária decide criar uma operação internacional desse calibre, a decisão não é tomada por um capricho. Claro que não. Ninguém move uma fábrica de país porque acordou com vontade. Exato. A força motriz aqui atende por dois nomes, que é o esgotamento diante do famoso custo Brasil e a busca desesperada por competitividade frente à Ásia. E é aí que a gente precisa desembalar esses conceitos, né? Porque expandir uma operação industrial super pesada no próprio território de origem deveria ser o caminho natural, certo? Seria o lógico em um cenário ideal. Sim, mas os relatórios apontam que a complexidade de se produzir hoje esbarra num teto. Então, o olhar cruza a fronteira e encontra o famoso regime de maquila no Paraguai. Uma das maiores inovações fiscais da região. É bizarro o impacto disso. Olha isso, os dados do diretor da unidade paraguaia, o Rogério Bartquevicius, apontou uma redução média de 28% nos custos globais de operação. 28% é uma margem que salva qualquer balanço, né? Salva demais. Mas a grande questão que fica para quem está ouvindo é como essa mágica contábil funciona na prática? Porque não é simplesmente o governo vizinho cortando impostos de forma aleatória, certo? Existe um mecanismo por trás. Certo, perfeito. Não existe mágica nenhuma, o que existe é uma engenharia tributária muito bem desenhada. Tá. O regime de maquila funciona como um sistema de admissão temporária. Admissão temporária, como assim? O que isso significa na prática é que a fábrica lá no Paraguai pode importar maquinário, matéria-prima e insumos de qualquer lugar do mundo com suspensão total de tarifas alfandegárias. Espera, imposto zero para entrar com as coisas no país? Zero. Suspensão total. Aí essa matéria-prima entra, passa pelo processo de transformação industrial, onde a mão de obra local e a energia elétrica são aplicadas, né? Certo. E depois o produto finalizado deve ser obrigatoriamente exportado. A genialidade do modelo está na tributação final. Que é de quanto? Incide apenas um tributo único de 1% sobre o valor agregado em território paraguaio. Caramba, 1%! Só isso. Ou seja, a empresa não paga imposto sobre o faturamento total, ou aquela cascata de taxa sobre a produção que a gente conhece bem.
Ela paga apenas sobre o valor que ela efetivamente adicionou ao produto enquanto ele esteve lá. Gente, deixa eu ver se eu consigo criar uma imagem mental clara para isso, porque é complexo. Analisando os dados, o sistema tributário tradicional que essas indústrias enfrentam seria tipo um novelo de lã completamente emaranhado depois que um gato brincou com ele durante horas na sala. Uma ótima analogia, um caos. É caótico, né? Cheio de nós e ninguém no departamento de contabilidade sabe direito onde o fio começa e onde termina, gerando aquela bitributação o tempo todo. Exatamente, paga-se imposto sobre imposto. Pois é. Já o sistema paraguaio, operando sob um mecanismo cirúrgico da maquila, é como uma gaveta de meias perfeitamente organizada, tudo separado por cores, tamanhos e estações do ano. É transparente, direto e principalmente super previsível para quem investe. Essa analogia foi no ponto. E previsibilidade é o maior ativo que um regime industrial pode oferecer hoje em dia. E olha, junto com essa clareza tributária entra o segundo pilar dessa mudança que você mencionou lá no início. A matriz energética. Isso. A energia. A proximidade e a infraestrutura gigantesca da usina hidrelétrica de Itaipu mudam totalmente as regras do jogo. A energia elétrica fornecida para o setor industrial no Paraguai chega a ser cerca de 60% mais barata. 60%? Uau! Sim, 60% mais barata se comparada aos custos médios de uma planta no lado de cada fronteira. E assim, para quem não vive o dia a dia de uma tecelagem, pode até parecer que a conta de luz é só um gasto administrativo menor, né? Tipo acende as lâmpadas do escritório. Um erro muito comum de se pensar. Mas não é. Numa operação têxtil, máquinas pesadíssimas passam 24 horas por dia puxando fios, tecendo, cortando, aquecendo e resfriando materiais. Um consumo brutal. Brutal. A energia não é uma despesa indireta, ela é praticamente uma matéria-prima do produto final. Então, uma economia de 60% nesse insumo vital justifica muita coisa. Justifica tudo. E isso nos traz aquela compreensão inicial de que não há um abandono de origem, sabe? Mas sim um movimento defensivo. Uma proteção. Exato. A matriz da empresa continua operando normalmente. Mas para combater aquele tsunami de produtos têxteis que chegam da Ásia a preços que são quase impossíveis de bater, a empresa precisava dessa válvula de escape. Uma estratégia de internacionalização pesada. É o que permite à marca continuar relevante e competitiva nas prateleiras. Sem essa manobra, o longo prazo da manufatura sul-americana fica severamente ameaçado. Maravilha, acho que a teoria da sobrevivência está super clara para todo mundo. Mas agora a gente precisa olhar para o chão de fábrica. Vamos para os números. O tamanho real dessa brincadeira é o que impressiona nos dados recentes. O nome oficial da operação que eles constituíram no Paraguai é Lepores S.A. Lepores, isso. E os números de largada não mostram uma empresa, sei lá, fazendo um teste tímido para ver se a água tá fria, sabe? O investimento cravou 30 milhões de reais. É um cheque e tanto. E esse montante, que dá ali aproximadamente 6 milhões de dólares, foi injetado de uma forma muito estratégica no complexo logístico e industrial GICO, lá em Ciudad del Este. Um baita polo. E aqui existe um ponto logístico formidável, né? Ao se instalar ali, a operação fica a poucos quilômetros do seu principal mercado consumidor. Mas espera aí. Vamos colocar um pouco de atrito nessa teoria impecável, porque nem tudo é perfeito. Manda. Todo mundo que acompanha o noticiário logístico ou que já tentou cruzar a ponte da amizade sabe que Ciudad del Este tem os gargalos aduaneiros históricos, né? Sim, isso é verdade. Filas de caminhões quilométricas são super comuns na região. Como é que uma operação que depende de mandar matéria-prima para lá e trazer as meias prontas para cá sobrevive a esse labirinto logístico sem perder toda a margem de lucro que acabou de ganhar no imposto? Olha, essa é uma observação crucial, porque a gente sabe que o planejamento no papel não sobrevive ao trânsito da fronteira sem ajustes, né? Pois é, a prática é outra. O que viabiliza essa dinâmica toda é que as operações dentro do regime de maquila têm trâmites aduaneiros preferenciais e simplificados. Ah, tem uma via rápida. Exatamente. O governo paraguaio, junto com os órgãos bilaterais, implementou corredores logísticos e despachos antecipados exclusivos para as indústrias que estão registradas nesse regime. Entendi. Então, o caminhão da Lepores não fica necessariamente parado naquela mesma fila do turismo de compra, sabe? Existe uma engenharia aduaneira totalmente dedicada para garantir que a cadeia de suprimentos deles não pare.
E, sinceramente, os números de produção provam que esse escoamento está funcionando incrivelmente bem. Os números realmente assustam no melhor sentido da palavra. Olha isso. As atividades da fábrica iniciaram em 15 de junho de 2025. Em outubro do mesmo ano, apenas 4 meses depois, eles já exportaram o primeiro megaplot. 200 mil pares de meias. Isso, 200 mil pares. E em dezembro de 2025, no fechamento do ano, esse volume simplesmente dobrou para 400 mil pares mensais. É um crescimento muito agressivo. E a ambição deles ainda mais escalonada. Qual é a meta? O alvo planejado para o segundo semestre de 2026 é atingir a capacidade de 1 milhão de pares de meias produzidos e exportados todos os meses. 1 milhão por mês. Meu Deus! Sim. Nós estamos falando de 20 milhões de pares anuais saindo de uma única planta no Paraguai. É um volume que atende a uma fatia massiva de todo o mercado continental. Mas aqui me surge uma dúvida enorme e eu preciso atuar como advogada do diabo agora. Vamos lá. Se eles estão acelerando a produção nessa velocidade tão absurda, passando do 0 a 1 milhão de pares em pouco mais de um ano, como fica a tecnologia do produto? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque concorda comigo, é muito fácil aproveitar incentivos fiscais e contratar mão de obra mais em conta. Difícil mesmo é garantir que a meia feita nessa nova planta paraguaia não perca aquele padrão, a durabilidade e o conforto que consolidaram a marca durante mais de 100 anos. Com certeza. Existe uma transferência real de excelência aí, ou é só produção em massa de baixo custo? Olha, essa provocação é excelente e nos leva exatamente para o centro do que faz essa operação específica ser um estudo de caso tão elogiado no mercado. O segredo da Lepores não está escondido nas máquinas, mas ironicamente no fator humano. No fator humano? Sim. A liderança da empresa adotou uma postura intransigente quanto à qualidade. Nos relatórios a gente vê uma diretriz muito clara da atual CEO, a Liliana Alfiero, que por sinal é neta do fundador, né? Ah, tem toda uma carga histórica aí. Muita. E ela emitiu uma ordem expressa para o diretor da planta paraguaia de que as meias são consideradas a menina dos olhos da corporação. Que responsabilidade, hein? Demais. Foram as meias que iniciaram a história da empresa inteira. Portanto, a mensagem dela foi: redução de custos, sim, mas perda de qualidade jamais. Tá lindo no discurso, mas... E qual foi a solução prática para garantir isso? Porque, convenhamos, treinar centenas de pessoas que talvez nunca tenham operado um tear de alta precisão e ainda em outro país não é tipo como baixar e atualizar um software, né? Não mesmo. Tem barreira de idioma, tem cultura de trabalho diferente, tem toda uma curva de aprendizado mecânico super complexa. E exatamente por reconhecer todas essas barreiras que você citou, a estratégia de capacitação deles precisou ser super intensiva. A empresa não apenas contratou os locais e ligou as máquinas e boa sorte, sabe? O que eles fizeram? Eles despacharam equipes inteiras de especialistas técnicos da matriz paulista direto para o Paraguai, criando uma espécie de universidade corporativa no próprio chão de fábrica. Sensacional! O modelo que eles adotaram treina grupos de 40 trabalhadores paraguaios a cada 2 meses, garantindo que todo o conhecimento técnico seja transferido com uma minúcia absoluta. E, para formalizar e estruturar isso bem, eles fecharam uma parceria forte com o Serviço Nacional de Promoção Profissional do Paraguai, o SNPP. Gente, é fascinante. É praticamente um sistema rigorosíssimo de mentoria industrial. É bem por aí. Analisando esse nível de exigência para aprender os padrões originais da marca, conseguir uma vaga na Lepores parece ser como entrar para um clube mega exclusivo de artesãos, não é? Quase isso. Onde a pessoa candidata precisa passar por todo um rito de passagem para herdar a milenar arte de fabricar meias diretamente dos monges mestres que desceram lá das montanhas de Araraquara. Essa é uma visão muito bem-humorada, mas reflete super bem o rigor técnico do processo todo. E olha, o mais interessante é que os resultados documentados mostram que a mão de obra paraguaia respondeu com uma curva de aprendizado surpreendentemente rápida. Que legal saber disso. Sim.
A dedicação e a vontade do pessoal de absorver essa tecnologia industrial de ponta permitiram uma expansão acelerada do quadro de funcionários. A fábrica, que deu a largada com 130 trabalhadores lá na metade de 2025, já planeja cruzar a marca de 350 agora no primeiro trimestre de 2026. Um salto enorme. E com a mira apontada para 500 empregos diretos quando atingir a capacidade máxima. Nossa! 500 empregos diretos com carteira assinada e alta qualificação injetados ali direto na economia do Departamento de Alto Paraná. O impacto microeconômico na vida dessas famílias deve ser, assim, imenso. Muda a realidade da região. Muda tudo. E isso levanta a lente da nossa exploração de hoje para um panorama muito mais amplo, né? Qual é a escala real do regime de maquila no país inteiro hoje? É uma escala totalmente transformadora. Se a gente olhar para os dados macroeconômicos de janeiro de 2026, o setor de maquila como um todo já é responsável por manter mais de 35 mil empregos diretos em território paraguaio. 35 mil? Sim, 35 mil postos formais. E aqui tem um dado demográfico e sociológico que merece um destaque absoluto. 45% desses 35 mil postos de trabalho são ocupados por mulheres. Uau! Quase metade da força de trabalho inteira. Exatamente. Historicamente, a indústria têxtil e de manufatura leve costuma ser o primeiro e mais forte degrau de independência financeira e de mobilidade social para as mulheres em economias em desenvolvimento, sabe? Sem dúvida. Então, o que a gente está vendo no Paraguai é o motor da industrialização, funcionando também como um vetor poderosíssimo de inclusão e de estabilidade familiar. O impacto real disso na economia local, no comércio ao redor das fábricas e até na educação da próxima geração de crianças é incalculável. É de arrepiar. E isso me diz uma coisa muito clara: a Lupo não está inventando a roda sozinha lá no meio do deserto. Nem de perto. Porque pensa bem, uma estrutura capaz de gerar 35 mil empregos significa que existe um ecossistema inteiro operando. A gigante das meias é apenas, sei lá, um vagão nesse trem. Quem mais está surfando essa onda colossal de transformação industrial lá com os nossos vizinhos? Alto Paraná, a região ali onde fica a Cidade Leste, está rapidamente se metamorfoseando em um dos polos têxteis mais relevantes de toda a América do Sul. A Karsten, por exemplo, aquela marca centenária super reconhecida por cama, mesa e banho. Ah, claro, famosíssima. Ela também desenhou a estratégia de expansão produtiva dela para a região, focando inicialmente em toda a linha de peças de banho. E os aportes de capital que estão chegando não param de crescer em volume. Tem um dado nos relatórios de mercado de 2026 que, sério, me deixou de queixo caído. Qual? Da Dastex. Esse mesmo. Menciona a criação dessa nova entidade chamada Dastex, que é fruto da união entre o Grupo Texim e o Grupo DAS. Negócio gigantesco. Sim. O investimento inicial relatado é de 40 milhões de dólares com a promessa de criar 600 postos de trabalho logo de cara. Mas calma aí, o Grupo DAS é um dos maiores gestores de marcas esportivas globais. Exatamente. Nós estamos falando que o Paraguai está se preparando para fabricar itens de alta performance de nível mundial. É isso. É exatamente dessa magnitude que a gente está falando. A Dastex não vai produzir marcas locais menores. O foco dessa mega operação de 40 milhões de dólares é manufaturar calçados e vestuário esportivo para gigantes como Nike, Fila, Umbro e Asics. Cara, Nike e Asics. Sim. Estamos falando da introdução de tecnologias super complexas de amortecimento, polímeros avançados, tecidos de alta performance, tudo sendo processado no Paraguai para abastecer o mercado internacional. Que loucura! E o nível de exigência das matrizes dessas marcas esportivas é brutal. O fato delas confiarem parte da cadeia de suprimentos delas ao regime paraguaio chancela absurdamente a qualidade do ecossistema que foi criado ali. Isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Mas olha só, eu guardei a informação mais surpreendente da nossa pesquisa para agora. Manda. Até aqui a gente discutiu fiações, teares, toalhas e tênis de corrida. Indústria de manufatura clássica, que é o chamado hardware da economia, né? Aham, a indústria pesada tradicional. Mas os dados mostram um movimento completamente inusitado. Tem uma startup espanhola chamada Halotech, que acabou de levantar dezenas de milhões de euros lá na Europa, e eles estão estudando se instalar no Paraguai. Esse caso é brilhante. E o detalhe é, eles desenvolvem inteligência artificial e soluções de internet das coisas para segurança industrial.
como é que uma empresa de software, de IA, se beneficia de uma lei de maquila que é focada em importação e exportação de manufaturados? Qual é a lógica aqui? Então essa é a fronteira mais moderna da atração de investimentos paraguaia que a gente tem visto. O que a Halotech percebeu é que a inteligência artificial não vive apenas lá na nuvem, sabe? Ela precisa de hardware para existir. Ah, as peças físicas. E isso, sensores, câmeras, industriais inteligentes, servidores de processamento de dados na ponta. Importar esses componentes eletrônicos soltos lá da Ásia para montar no Brasil ou na Argentina é proibitivo por causa daquela carga tributária altíssima sobre eletrônicos. Certo. Os impostos engolem a margem. Exatamente. Mas no regime de maquila, a Halotech pode importar os processadores, as placas e as lentes lá da Ásia sem pagar aqueles impostos todos. Aí eles usam a energia limpa e super barata de Itaipu para rodar os testes pesados e as calibrações de IA deles. Inteligente. E por fim, eles montam o hardware inteiro no Paraguai e exportam o sistema de segurança inteligente já montado e integrado para indústrias de todo o Mercosul. Cara, isso é genial. O regime de maquila acabou virando uma espécie de, um sistema operacional corporativo? Como assim? Vamos pensar juntos, o Paraguai construiu um sistema operacional super limpo, muito eficiente, sem bugs burocráticos e com muita bateria, que no caso é a energia de Itaipu. Boa analogia. No início, esse sistema atraiu as empresas de hardware pesado, as fábricas de meias, de toalhas e de tênis. Mas agora, até as empresas de software, como essa startup de inteligência artificial, perceberam que podem rodar os códigos delas e montar os equipamentos físicos em cima desse mesmíssimo sistema operacional de baixo imposto e alta eficiência. É uma evolução supernatural do ecossistema. É uma analogia fantástica e que captura exatamente a diversificação que está em curso no país agora. E os relatórios de balanço comercial consolidam esse cenário de uma forma, assim, irrefutável. Tem números sobre isso? Tem. Apenas no mês de janeiro de 2026, as indústrias que operam na modalidade de maquila exportaram um total de 115 milhões de dólares. 115 milhões em um único mês. Em um único mês. Isso não é uma promessa de futuro, é um fato consumado. Isso representa um salto de 15% em relação a janeiro do ano anterior, por exemplo. E a cesta de produtos dele está cada vez mais variada. Indo bem além da moda. Muito além. Vai de autopeças essenciais para a indústria automobilística, passa por alimentos, plásticos e, claro, continua forte no setor de confecções. E com um volume de dinheiro e de tecnologia dessa magnitude cruzando a fronteira todo dia, o governo local deve estar enxergando isso como muito mais do que só um bom momento econômico, né? Isso tem cara de projeto de longo prazo. Como é que a liderança política paraguaia está lendo esse cenário? A leitura oficial é de uma ambição histórica enorme. O atual ministro da Indústria e Comércio, o Marco Riquelme, tem articulado uma visão muito contundente para o país. O que ele diz? Ele argumenta todo amparado por esses dados de crescimento que o Paraguai está ativamente rasgando aquele velho rótulo de ser apenas um destino de comércio de fronteira. Aquela ideia de revenda de produtos importados, né? Exatamente, de sacoleiros. A visão de Estado atual deles é de conduzir uma verdadeira revolução industrial em solo paraguaio. E a estratégia dupla é muito clara: substituir o máximo possível das importações massivas que chegam da Ásia por manufatura regional e, simultaneamente, elevar o prestígio global da marca Made in Paraguai. Mudar a imagem mesmo. Isso. Eles querem que essa etiqueta seja sinônimo de previsibilidade, de sustentabilidade e de excelência técnica. E olha, acompanhar essa metamorfose em tempo real é um privilégio para quem gosta de entender as engrenagens da macroeconomia. Porque mudar a percepção global da economia de um país inteiro é tipo como tentar virar um transatlântico no meio do oceano. É lento e exige muito esforço coordenado. Muito. Exige alinhamento das políticas governamentais, infraestrutura e muita coragem do setor privado em ser o primeiro a aportar capital, como a gente viu lá no caso das nossas centenárias meias brasileiras. É verdade. E se a gente puder sintetizar o que os dados da jornada de hoje nos ensinaram, a conclusão central é que a mudança dessas grandes operações para lá não representa de forma alguma uma fuga irresponsável ou um esvaziamento do parque industrial brasileiro. Os números mostraram o oposto. Pelo contrário, trata-se do uso de pura inteligência tática. A arquitetura tributária lá do Paraguai, somada à energia acessível de Itaipu, e a uma força de trabalho que está disposta a aprender e crescer,
Tudo isso formou um escudo perfeito para proteger as margens dessas empresas, né? Um escudo de sobrevivência. Isso. Em vez de simplesmente fechar as portas diante da pressão internacional, essas corporações criaram hubs de exportação hiper eficientes. Eles estão unindo o melhor da tradição tecnológica das suas matrizes com o ambiente de negócios super receptivo do país vizinho. E o mais importante de tudo, como a gente viu naquelas ordens diretas das diretorias, eles conseguiram executar toda essa engenharia de custos absurda sem sacrificar a alma do negócio. O que não é fácil. Pois é. A menina dos olhos continuou sendo tratada com todo o cuidado necessário para manter a fidelidade e o respeito do consumidor final. O que nos mostra, na verdade, que inovação não é só criar um aplicativo novo no Vale do Silício, né? Com certeza não. E, bom, para fechar a nossa exploração de hoje com chave de ouro, precisamos daquele pensamento final, né? Aquela faísca para manter a mente trabalhando depois que a análise acaba. Eu trouxe uma para a gente pensar. O cenário que a gente destrinchou aqui hoje deixa uma provocação monumental sobre o equilíbrio de forças na nossa região. Vamos lá. Se o Paraguai está a passos tão largos, se consolidando como a verdadeira fábrica da América do Sul, atraindo o peso da centenária indústria têxtil de gigantes globais de materiais esportivos de alta performance e até operações de startups europeias de inteligência artificial, o que isso significa para o balanço de poder econômico dentro do Mercosul nos próximos 10 anos? É uma grande pergunta. Será que muito em breve a etiqueta Made in Paraguai vai deixar de ser apenas uma indicação de origem geográfica para se transformar no mais desejado selo de competitividade, de inovação e de qualidade dentro dos nossos próprios guarda-roupas e nas tecnologias que a gente usa no dia a dia? Nossa, uma reflexão espetacular para encerrar nossa pauta. Fica esse questionamento poderoso para todo mundo que acompanha as nossas investigações semanais. A gente agradece imensamente a companhia e a curiosidade de cada um que esteve com a gente durante toda essa jornada, riquíssima em descobertas e quebras de paradigmas. Foi incrível. O convite é sempre o mesmo para quem está nos ouvindo. Continuem observando as pequenas mudanças nas prateleiras, questionando as engrenagens do mundo dos negócios e explorando sem limites o universo dinâmico ao nosso redor. O Paraguai Explorer de hoje encerra sua missão por aqui. Um excelente dia a todos e até a nossa próxima exploração. Esse podcast foi gerado por inteligência artificial, utilizando o Google Notebook LM. Todas as informações foram extraídas de fontes confiáveis e você pode checar todas elas na descrição do episódio.